nós possamos querer cada dia mais e mais o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Podem ficar à vontade. Abra aí a palavra em 1 Coríntios. Palavra do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 11. A partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Aleluia. Hoje nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor, e a palavra vai estar também seguindo essa mesma direção. Vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor. O porquê que Deus, Ele instituiu a Santa Ceia. Será que é só apenas mais uma tradição da igreja? Será que é apenas mais um memorial? Ou será que nós encontramos lições preciosas na Santa Ceia? Nós vamos ver daqui a pouquinho. 1 Coríntios capítulo 11, encontraram? Versículo 23, diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim tome deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, te adoramos pela tua palavra bendita, santa e poderosa. Que ela possa encontrar mais uma vez, nesta noite, em cada um dos nossos corações, uma terra fértil para produzir frutos para a tua glória. Nós repreendemos agora toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda resistência, todo sono, todo cansaço, todo desânimo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor possa ir de encontro a cada vida e operar segundo a tua eficácia, porque nós cremos que ela não voltará vazia sem antes fazer aquilo que apraz ao teu coração. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra do Senhor para nós nessa noite tem tudo a ver com a Santa Ceia. E eu dizia inicialmente que muitas vezes nós não compreendemos na íntegra o porquê da Santa Ceia. Nós não sabemos o motivo por que Jesus, ele estabeleceu, ele instituiu, ele orientou os seus discípulos a celebrarem a Santa Ceia. Na verdade, a Santa Ceia fala de 3 tempos, e nós vamos falar sobre esses 3 tempos. Fala do passado, fala do presente e fala do futuro. E fala também de nós olharmos para trás, olharmos para dentro e olharmos para frente. A Santa Ceia aponta-nos essas 3 direções. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, ele
falando para os irmãos ali da cidade de Corinto, ele fala que, assim como ele recebeu do Senhor, ele estava transmitindo também para aquela igreja. E aqui, nessas poucas palavras, no finalzinho do capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo registra esses 3 tempos que eu acabei de falar: passado, presente e futuro. Ou olhar para trás, olhar para dentro e olhar para frente. E nós, como cristãos, nós precisamos estar atentos ao que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos orienta. Nós sabemos que os dias são maus e muitas pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo o ânimo. E, inclusive, eu havia preparado uma mensagem e que nós íamos falar um pouquinho sobre as consequências do Covid. As consequências do Covid. De repente, na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É o reflexo desse vírus que está alarmando muitas pessoas, porque ele veio com propósito também, porque a Bíblia fala que nada acontece se não houver uma aprovação, uma permissão da parte do Senhor. E até mesmo no meio das provas, das tribulações, nós conseguimos enxergar o plano, o propósito, o projeto de Deus para as nossas vidas. Na semana passada eu dizia aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Até mesmo o tempo de prova, mesmo o tempo da tribulação, vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, então aqui neste texto, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele registra esses 3 tempos. E a Santa Ceia aponta-nos esses 3 tempos. Vamos lá para o primeiro tempo, o passado, que também faz menção de nós olharmos para trás. Olha só, aqui no versículo 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus pegou o pão, ele ergueu aos céus, deu graças, depois ele partiu com os seus discípulos dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. E a seguir ele disse: fazei isto em memória de mim. Quando nós falamos de memória, logo vem à nossa mente lembrar, não é verdade? Quando você quer lembrar alguma coisa, você puxa lá na sua memória, você tenta lembrar lá no fundo da sua memória algo que você gostaria de trazer à tona. Então a Santa Ceia, ao ser instituída, foi um memorial, foi algo instituído por Jesus para que nós jamais viéssemos a nos esquecer do sacrifício dele na cruz do Calvário. O pão representa o seu corpo, o sangue representa o cálice, o vinho representa o seu sangue. Então, quando nós estamos ceando, nós estamos relembrando, nós estamos trazendo à memória um fato que ocorreu há aproximadamente 2020 anos atrás. Agora, por que Jesus, ele orientou os discípulos a fazerem, a realizarem a Santa Ceia em memória dele? Sabe por quê? É porque nós somos muito relapsos na nossa memória. Nós somos muito esquecidos, principalmente no tempo que se chama hoje. Nós vivemos um tempo tão corrido, tão dinâmico, que nós nos esquecemos com muita rapidez, com muita facilidade, as coisas que nos acontecem. Eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas se lembrarão da mensagem que foi pregada aqui no último culto, seja na quarta-feira ou até no domingo passado. Tenta puxar aí na sua memória. Talvez você não vai se lembrar. Por quê? Uma carga tão grande de informação, são tantas mensagens que nós recebemos diariamente, seja pela televisão, seja
pelo WhatsApp, enfim, pelos inúmeros meios de comunicação. Nós somos bombardeados diariamente por muitas informações. Então, uma vai sobrepondo a outra, uma vai ocupando o espaço da outra. É por isso que Jesus, ele orientou os seus discípulos a realizarem a Santa Ceia em memória dele. Lá no princípio da igreja primitiva, os irmãos, eles realizavam a Santa Ceia todos os dias. Olha que coisa interessante, irmãos. Era por isso que aquela igreja era uma igreja vibrante, era uma igreja atuante, era uma igreja onde aconteciam sinais, prodígios e maravilhas, porque eles se lembravam de Jesus todos os dias, porque eles celebravam a Santa Ceia todos os dias. Era por isso que em todas as reuniões em que eles realizavam, haviam milagres, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, pessoas eram alcançadas. Quando você lê lá em Atos, no capítulo 4, fala que o povo se reunia todos os dias, diariamente, no templo e de casa em casa, comiam com singeleza de coração. A expressão comiam com singeleza de coração era a Santa Ceia. E diz lá o texto, nos últimos versículos do capítulo 4 de Atos, fala que a igreja caía na graça do povo, e Deus acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Então havia tanta presença de Jesus, porque eles se lembravam do Senhor todos os dias por meio da Santa Ceia. Hoje nós realizamos a Santa Ceia toda semana na nossa comunidade. Nós temos a Santa Ceia geral lá na sede, todo domingo a partir das 10 horas da manhã, e local aqui nós realizamos uma Santa Ceia por mês. Então, se nós formos olhar bem, é muito pouco tempo que nós dedicamos para lembrarmos ou relembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus, ele orientou os seus discípulos: olha, fazer isto em memória de mim. Nós não podemos de forma nenhuma nos esquecermos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós nos esquecemos do sacrifício, quando nós nos esquecemos do grande feito realizado lá na cruz do Calvário, sabe o que acontece? Nós corremos o risco de relaxarmos espiritualmente. Nós passamos a perder de vista o plano de Deus para a nossa vida. Por isso nós precisamos fazer isso em memória do Senhor. Não se esqueça jamais que aproximadamente 2020 anos atrás, Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele morreu na cruz para nos libertar. Ele morreu na cruz para nos salvar. O apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus usou de misericórdia, a sua graça nos alcançou, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor estendeu as suas mãos e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Aleluia, glória a Jesus. Por isso, o primeiro tempo da Santa Ceia, a Santa Ceia aponta para nós lembrarmos, fazer isso em memória de mim. Jamais se esqueça do grande sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário em seu favor. O segundo tempo que nós encontramos na Santa Ceia é o presente, ou o olhar para dentro de nós, porque o presente faz menção a isso. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E aqui no versículo 28 diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo. A expressão homem aqui é genérico, serve tanto para homem como para mulher. E quando nós vamos participar da Santa Ceia,
nós somos impelidos a fazer um autoexame pessoal. Por exemplo, tem muitas pessoas que deixam de vir no culto de Santa Ceia porque talvez tenha alguma falha, algo que precisa ser consertado, e prefere não vir na reunião de Santa Ceia, no culto de Santa Ceia, do que se consertar com o Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que Ele está sempre pronto a nos perdoar. E aqui no versículo 28, o apóstolo Paulo nos orienta que nós precisamos fazer um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Nós não devemos examinar o próximo, e nem o próximo deve nos examinar. Nós precisamos fazer um autoexame. Como é que está a minha vida diante do Senhor? Será que eu estou apto a participar da Santa Ceia? Será que eu posso participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo? A Bíblia fala aqui que muitos, por não discernirem que o pão é o corpo e que o cálice é o sangue de Jesus, muitos estão comendo para a sua própria condenação. E devido a essa atitude falha de comer sem discernir o corpo de Cristo, muitos estão fracos, doentes, e muitos estão até mortos espiritualmente falando. Aí alguém pode me falar, então quer dizer que se eu estiver em pecado, se eu estiver com alguma falha, eu não posso participar da Santa Ceia? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós temos que fazer um autoexame, e depois nós precisamos nos reconciliarmos, precisamos nos consertar com o Senhor. Se a falha é com relação a Deus, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. A Bíblia fala que Deus, Ele é tardio em irar e rápido em nos perdoar. Então, quando nós cometemos alguma falha e está se aproximando a Santa Ceia, nós precisamos nos arrependermos, precisamos pedir perdão ao Senhor. Mas se a falha, o pecado foi contra o próximo, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir até o próximo, nós temos que ir até o nosso irmão, até aquela pessoa que de repente nós ofendemos. O próprio Jesus nos orienta lá em Mateus, que quando nós formos trazer a oferta no altar, e se nós lembrarmos que temos alguma coisa contra alguém, nós temos que vir no altar, deixar a oferta lá, e depois reconcilia-te com o teu irmão, depois apresenta a oferta ao Senhor. Isso é uma reconciliação, é um pedido de perdão. Então, o segundo ponto, a segunda orientação da Santa Ceia é o autoexame. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Fala do presente, é do momento que nós estamos vivendo agora. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Lá em Isaías capítulo 38, o profeta Isaías fala para o rei Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá. Diz a Bíblia que Ezequias virou o rosto contra a parede, ele se arrependeu, chorou amargamente, e Deus ouviu o arrependimento de Ezequias, o perdoou e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. É isso que Deus faz quando nós fazemos um autoexame e descobrimos que temos algo que precisa ser consertado. Quantas pessoas estão endurecidas, com o coração completamente duro, e não se arrependem, não se voltam para o Senhor, estão na prática do mal, do pecado, cometendo falhas, e ainda assim continuam vivendo como se isso fosse normal. Então há necessidade de nós fazermos um autoexame, um exame pessoal. Irmãos, eu sei que essa mensagem não é uma mensagem muito agradável, mas a mensagem do reino de Deus é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de novo nascimento. O próprio Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. João capítulo 3, Jesus encontrou com Nicodemos. Ele era um homem letrado, ele conhecia as escrituras, mas ele precisava ter uma experiência de novo nascimento, de transformação, de libertação. Então a Santa Ceia também nos mostra isso, que nós precisamos fazer um autoexame e nos corrigirmos, procurar nos
moldar segundo a vontade do Senhor. O terceiro tempo, nós falamos sobre o passado, nós falamos sobre o presente, agora sobre o futuro, o que vem pela frente. Olha só, versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus voltará, amém? Ainda que o mundo não esteja esperando, ainda que o mundo não esteja preparando-se, mas independente de qualquer coisa, ele voltará. A Bíblia é enfática. Lá em Apocalipse fala: eis que cedo vem. Aí alguém pode falar assim: mas tem tanto tempo que ele está falando, até hoje não veio. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque Deus é misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. O segundo motivo é porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo cronos. Nós vivemos no tempo marcado pelo relógio natural. Deus, ele se move no kairos, no tempo da eternidade. Lá no Salmo 90 fala que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então daqui a pouco o Senhor voltará, e a Santa Ceia nos aponta isso. Nós precisamos celebrar a Santa Ceia já com os nossos olhos voltados para a volta de Jesus. Ele voltará, irmãos, e ele não voltará agora para nos salvar. Eu tenho falado várias vezes isso aqui. Ele voltará para julgar aqueles que não se converteram à mensagem da cruz, aqueles que não se converteram ao Evangelho, às boas novas, às boas notícias. Primeiro ele veio para salvar. Ele deixou a sua palavra como uma bússola, apontando-nos o norte, apontando-nos a direção, apontando-nos o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Agora, quando ele voltar, ele não vai mais vir para salvar aqueles que ainda não escutaram a mensagem. Ele veio ou virá para julgar a todos aqueles que rejeitaram a sua palavra, rejeitaram a sua mensagem. Eu conheço uma história, já contei aqui algumas vezes, deixa eu me repetir rapidamente. Havia um jovem, ele estava nadando, enfim, um lago, e de repente ele começou a se afogar. Ele ficou desesperado, ele começou a bater as mãos, bater os pés, e quanto mais ele batia, quanto mais ele se debatia naquela água, ele afundava. E de repente estava passando alguém ali próximo àquela lagoa, viu aquele jovem se afogando, correu lá e o ajudou, e o salvou. Aquele jovem ficou muito grato por aquele homem tê-lo salvado. Ele estava a ponto de morrer. Passou o tempo e aquele mesmo jovem que estava ali morrendo, afogado, e que foi salvo por aquele transeunte, ele cometeu um erro, cometeu um crime. Ele foi preso. A polícia o pegou e o levou diante do juiz. E quando ele chegou diante do juiz, para sua surpresa, o homem que o havia salvo lá no dia do afogamento era o juiz que ia julgar a sua causa. E quando ele viu o juiz, ele se alegrou, ele se aproximou dele e disse: lembra-te de mim? Você me salvou, eu estava morrendo, afogado, você me socorreu, eu te fui muito grato, e agora, aconteceu um imprevisto aí, cometi um crime, e assim como você me salvou lá no passado, me salva agora no presente. O juiz vira para ele e diz: olha, lá naquele momento, eu estava lá para te salvar, mas agora não, eu estou aqui para te condenar pelo crime que você cometeu. Assim também, irmãos, será na vinda do Senhor. E aqui a Santa Ceia aponta-nos para isso. Quando nós celebramos a Santa Ceia, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos do cálice, nós estamos lembrando do sacrifício do Senhor. E nós precisamos fazer um autoexame. E por que nós precisamos fazer um autoexame? Porque Ele voltará. E como que Ele vai nos encontrar? Ele quer nos encontrar vigilantes, preparados,
Mas muitos estão despreparados, muitos estão desapercebidos. Diz a Bíblia que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Como que era nos dias de Noé? A Bíblia fala: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Essa geração é uma geração que está vivendo em tempos de deleite e satisfação pessoal. Estão mais preocupados com o prazer pessoal, com a ganância, com a riqueza, em acumular bens aqui na terra. Estão se esquecendo de que o juiz de toda a terra voltará e ele virá para julgar toda a terra. Então que nós possamos, nos moldarmos à palavra do Senhor, que possamos ser lapidados pela palavra do Senhor, que possamos não somente ouvi-la, mas sobretudo que possamos praticá-la. Lá nos dias de Noé, diz a Bíblia que eles estavam reunidos, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, estavam se divertindo, estavam completamente distraídos, não estavam pensando no dilúvio, até que ele veio e surpreendeu a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Por isso nós precisamos olhar para a Santa Ceia como um aviso divino de que o Senhor virá. Para muitos ele já está vindo, ou ele já veio, melhor dizendo. Quantas pessoas estão morrendo neste momento, seja pelo Covid ou não, estão morrendo assassinadas, estão morrendo por acidente de trânsito, de coração, morrendo de câncer. Essas pessoas já estão se encontrando com o Senhor. O Senhor já veio para essas pessoas, mas para nós que estamos aqui, nós que estamos ouvindo a mensagem, Ele ainda não veio, mas Ele virá. Por isso a Santa Ceia nos aponta para a necessidade de nós nos prepararmos. Nós precisamos nos prepararmos para a volta do Senhor. A Bíblia fala assim, que nós precisamos nos preparar. Prepara-te, ó Israel. Lá no livro de Amós. Prepara-te, ó Israel. Esse Israel aqui, não é apenas o Israel natural, é o Israel espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Vamos nos preparar, irmãos, porque o Senhor está voltando. Então a Santa Ceia nos fala desses 3 tempos. Fala primeiro do passado. Nós precisamos celebrar a Santa Ceia em memória do Senhor. Nós precisamos celebrar a Santa Ceia e fazer um autoexame, um exame pessoal, fazer uma radiografia espiritual da nossa vida, para ver se nós precisamos colocá-la em ordem, porque a Santa Ceia também aponta para a vinda do Senhor, até que Ele venha. Que o Senhor nos abençoe e que possamos estarmos preparados e não sermos surpreendidos pela vinda do nosso Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Jesus. Neste momento nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Os nossos diáconos vão estar já preparando aqui os elementos. Nós vamos estar distribuindo os elementos. A palavra de Deus nos fala que o Senhor desejou ardentemente cear com os seus discípulos. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Nós vamos aplicar aqui na Santa Ceia a mensagem que acabamos de ouvir. Nós vamos fazer isso em memória do Senhor. Mas antes de nós comermos do pão, antes de nós bebermos do cálice, nós vamos fazer uma autoavaliação, uma análise pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E por fim, depois que nós tivermos celebrado a Santa Ceia, comido do pão, bebido do cálice, nós vamos nos alegrar até que Ele venha. Amém? Feche seus olhos, nós vamos estar consagrando os elementos. Enquanto isso, os nossos diáconos já podem, por favor, fazer a distribuição. Você vai estar recebendo os elementos.
E os nossos levitas vão estar ministrando um cântico enquanto isso. Nós vamos fazer uma oração. Os nossos diáconos vão estar distribuindo de trás para frente. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento e apresente o Senhor a sua vida. A ceia fala de um autoexame. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, passa em revista agora cada um dos teus servos e servas. Examina-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, apaga todas as nossas transgressões, Senhor. Purifica-nos do alto da cabeça até a planta dos pés. Purifica os nossos lábios, purifica a nossa mente, purifica os nossos olhos, nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés. Limpa-nos por completo, para que possamos estar aptos a comer do pão e beber do teu cálice. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos receberam? Receberam os alimentos? Amém? Então, nós vamos estar participando da Santa Ceia, e logo após nós estaremos entoando uma canção, adorando o Senhor em nome de Jesus. Nossos diáconos vão estar servindo também os nossos levitas, e juntos estaremos celebrando. Por favor, você que pode, se coloque de pé, levante aí o cálice, apresente o pão. A palavra de Deus nos fala que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou do pão, e havendo dado graças, Ele o partiu com seus discípulos, dizendo: tomai e comei, todos vós, este é o meu corpo, que é entregue por amor de vós. E fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Semelhantemente, após cear, Ele tomou do cálice, havendo dado graças novamente, Ele o partiu com seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Levante aí o pão, representando o corpo de Cristo. Levante o cálice, representando o seu sangue, e comece a agradecer o Senhor. Agradeça-o pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque na verdade nós não merecíamos, nós não merecemos. É pela graça que somos salvos, é pela graça que somos alcançados pelo Senhor. A sua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas, e elas têm sido motivo de nós não sermos consumidos. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu grande amor, manifesto lá na cruz do Calvário por meio do teu Filho Jesus. Obrigado pelo teu corpo aqui representado por este pão. Obrigado pelo teu sangue aqui representado por este cálice, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão pela grande obra que o Senhor realizou nas nossas vidas, lá na cruz do Calvário. Nós consagramos esses elementos ao Senhor, e no momento que nós estivermos participando do corpo e do sangue do Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, realizar uma grande obra sobre as nossas vidas, que sejamos fortalecidos, que sejamos reanimados, que sejamos tomados pelo teu Espírito Santo,
e que uma nova criatura se levante, para que nós possamos realmente fazer a diferença no meio desta geração completamente corrompida. Que haja cura, Senhor. Se porventura houver alguém com alguma enfermidade, no momento que nós estivermos participando dos elementos, haverá cura, haverá restauração, haverá libertação, haverá salvação para a tua glória. Nós consagramos esses elementos, agradecendo ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Todos, com temor e tremor, participamos da Santa Ceia do Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, eu pensava em ti, eu pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com teu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Declare na força e da força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia, glória a Jesus. Vamos receber a oração da fé? Nós vamos neste momento apresentar a nossa casa, a nossa família, os irmãos que estão aqui presentes, e você que está em casa, aonde quer que você esteja, receba aí a oração, tá? Nós vamos estar concordando, vamos estar ligando e profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa,
e sobre a sua família. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te louvamos pela tua graça, teu amor, a tua misericórdia, pela bondade do Senhor em nos conceder mais um dia de vida, para estarmos aqui louvando, exaltando, glorificando o teu santo nome. Nós apresentamos cada família aqui representada, tanto os irmãos que aqui estão presentes, como aqueles que estão nos seus lares, nos seus trabalhos, aonde quer que eles estejam, que a mão do Senhor possa alcançá-los. Nós profetizamos aqui neste momento, ó Deus, a cura do Senhor. Nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, toda seta maligna, todo dardo inflamado, tudo que se levantar contra as famílias, os lares, não prevalecerá. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos a proteção. Envia o teu anjo, Senhor, para estar acampado ao redor de cada lar, de cada família. Traz o renovo, traz a restauração, a libertação dos cativos. Liberta aqueles que estão presos nos vícios, vício da bebida alcoólica, do cigarro, das drogas, da jogatina. Quebra agora toda a maldição hereditária, todo encantamento, obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra. Caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Restaura este casamento, Senhor. Toca no marido, toca na esposa, alcança os filhos. Traz, ó Deus, a cura física e espiritual. Nós abençoamos, nós profetizamos a prosperidade, a fartura, a multiplicação. Não deixe faltar o pão, o alimento, o sustento, mas que a bênção do Senhor se manifeste sobre cada lar, sobre cada família. Nós profetizamos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor possa conduzir cada um dos teus filhos e filhas de glória em glória e de vitória em vitória. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.